Olá, professor. Aqui é a aluna Mariana Loureiro Correia, do primeiro período de Direito. Bom, para começar a falar da terceira parte do livro que o senhor nos passou, Direito e Justiça, devemos começar a falar sobre o primeiro tópico, que é a justiça no mundo jurídico. Então, o direito positivo é o conjunto de princípios e regras que rege a vida social de determinado povo em determinada época. Com isso, a justiça é de particularidade de do que é justo e do que é correto, como o respeito à igualdade de todos os cidadãos, por exemplo. E o princípio básico que mantém a ordem social, através da preservação do direito, em sua forma legal, depende de 3 fatores, que é o tempo, o espaço e o social. Mas a justiça é só isso? Um ideal abstrato, fluido e imutável? A justiça, ela é de todos e de ninguém. É um ideal que nunca será atingido pelo direito positivo. Então, com isso, podemos dizer que a vinculação do direito à justiça constitui uma opção ideológica que objetiva fortalecer ou enfraquecer a legitimidade do direito positivo, avaliando, em termos de justiça, que, por ser um conceito emocionalmente forte, pode mobilizar a opinião pública a favor ou contra determinados regulamentos. Por final, isso significa que os operadores estudiosos devem analisar o direito em sua realidade, tentando entender suas funções sociais, como o direito é como ele é, e é a expressão dos mais fortes, não dos mais justos. Segundo tópico, vem o Estado de Direito, justiça ou formalidade. O Estado de polícia, o Estado legal e o Estado constitucional. O Estado de Direito é uma situação jurídica ou um sistema institucional no qual cada um e todos são submetidos ao império de direito. O Estado de Direito é, assim, ligado ao respeito às normas e aos direitos fundamentais. O Estado de polícia, ele é autoritário, ou seja, onde predominam aqueles que fazem as leis. Já o Estado legal é aquele onde as autoridades só podem agir quando dentro da lei. Já o Estado constitucional, as autoridades do direito também são expostas ao império do direito, ou seja, devem executar e concretizar os mandamentos constitucionais, as leis. Atualmente, essa é a forma de Estado de Direito seguido em quase todos os países. Em seguida, vem os requisitos do Estado de Direito. Na visão dos partidários do conceito formal do Estado de Direito, o Estado de Direito não é um estado de justiça, mas simplesmente uma forma de organização política e social, que garante a previsibilidade das decisões. Já na parte das visões dos partidários do conceito material, o Estado de Direito ele deve satisfazer determinados requisitos, tais como o caráter democrático da legislação e a garantia da separação dos poderes, entre outros. O conceito material, ele apresenta 3 problemas. O primeiro é que não há acordo sobre o conteúdo do conceito material de Estado de Direito. Já o segundo é aceitar a concepção material. Significa ampliar o poder discricionário do judiciário, admitindo que os juízes possam corrigir ou mesmo validar as normas jurídicas que consideram contrárias às exigências do Estado de Direito material. Já em terceiro, a concepção material ela não preserva a segurança jurídica, já que o judiciário ele pode flexibilizar as normas em nome de algum valor, anulando a limitação do Estado pelo direito. E, por final, cada cidadão pode dizer se as normas de um Estado de Direito merecem aprovação e obediência. Em terceiro tópico, o direito natural como garantia da justiça. Então,
Dentro desse tópico, há 3 problemas em torno desse tema, que é o direito natural. Que o primeiro é definição e origem, o segundo, as relações com o direito positivo, e em terceiro, as críticas endereçadas ao conceito. Definição e fontes do direito natural. A definição é que o direito natural apresenta-se como conjunto de normas que dever ser, são estatáveis, necessárias, adequadas, que regulam o comportamento de todos os seres na natureza. Sendo assim, o direito natural ele se apresenta-se como uma melhor forma do direito, que se assegura a perfeita ordem e harmonia. As fontes do direito naturais são 3. A primeira é a lei divina, que na Idade Média a lei divina era a principal fonte do direito. Em segundo vem a lei natural. As leis naturais também eram e são consideradas como em suas fontes fundamentais, e a razão, que passou a ser considerada a principal fonte do direito como advento do iluminismo. Exemplos do direito natural é o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à dignidade, à justiça e entre outros. A relação entre o direito natural e o direito positivo é que no direito natural, o justnaturalismo é o direito inerente a todos os humanos, desde o nascimento. Então, ele não depende do Estado de nenhuma lei, sendo de caráter universal, imutável e atemporal. Já o direito positivo, do justpositivismo, é o conjunto concreto de normas jurídicas, constituído de forma cultural. Essas normas são garantidas pelo Estado por meio das leis e depende de uma manifestação de vontade, seja da sociedade ou de uma autoridade. Como esse direito se baseia em um ordenamento jurídico, sua validade é temporal e com base territorial. Hoje, o direito natural ele é visto como um conjunto de princípios que os legisladores levam em consideração na criação de novas leis, ou seja, para que a elaboração do direito positivo. Entre eles, podemos destacar o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Resumindo, o que é? O direito natural ele é um direito pressuposto sendo superior ao Estado. Já o direito positivo é definido e aplicado pelo Estado. A validade do direito natural é universal, imutável e atemporal. Já no direito positivo, vale por determinado tempo e tem base territorial. A base do direito natural são os princípios fundamentais de ordem abstrata. Já no positivo, ele se fundamenta na ordem e na estabilidade da sociedade. O caráter do direito natural ele é informal e do positivo ele é formal. As infrações do direito natural, o sujeito infrator não sofre sanções jurídicas. Já no direito positivo, ele sofre. Os exemplos de direito natural é direito à liberdade e à igualdade. No direito positivo é a Constituição Federal. Bom, agora vamos falar sobre as críticas ao direito natural. A maioria vem dos positivistas jurídicos que adotam uma visão claramente monista e define como direito somente as normas impostas pela vontade pública. Ajuda-nos a identificar 4 problemas do naturalismo. O primeiro é a vagueza. É que a regra básica é a preservação da liberdade humana, como cumprir os contratos, tomar decisões, entre outras coisas. Só que precisa de uma construção para não ficar muito vago, não se tornar muito aplicável em todos os casos. Isso se torna algo muito aberto, o que seria liberdade e como designá-la. Já em segundo vem o subjetivismo. Vários autores têm uma visão e opiniões sobre a origem e o conteúdo do direito natural. Assim, torna-se muito subjetivo.
O direito natural já foi utilizado para justificar e defender práticas não humanas, como a escravidão, por exemplo, que cita na obra de Aristóteles. Em terceiro vem o conservadorismo, que traz uma ideia de direito natural ser estabelecido. Isso indica o caráter conservador das teorias do direito natural. Mas também acaba por pregar a superioridade dos mais fortes sobre os mais fracos. Em quarto, vem a irrelevância, que o direito natural não tem muita relevância no direito positivo, e ele não costuma ser aplicado como regra, pois a norma é imposta pelo direito estatal, imposta pelo legislador devido à sua vontade, o que eleva a condição do direito válido. Com isso, o direito natural não tem relevância no conjunto e no meio social. No final vem a conclusão. Então podemos concluir que a justiça ela pode ser estabelecida em diferentes sentidos, sendo admitida por alguns como uma percepção subjetiva e por outros como uma percepção objetiva. Já o direito, ele traz a ideia do bem comum, isto é, a concepção social que se tem de justiça é que o poder judiciário legitimado ao Estado pelo jurisdicionado deve promover a tutela do interesse comum, promovendo o bem comum da sociedade. Posto isso, o direito ele deve estar interrelacionado com a concepção social de justiça.